Olá! Hoje a nossa aula sobre regimes de bens, nós vamos falar no bloco 1 sobre os princípios que norteiam esses regimes de casamento. Por que isso é importante? Não é simplesmente porque é bom saber princípio, porque os princípios são questões importantes para o direito e que a gente precisa saber. Especificamente no caso do casamento, é importante que a gente saiba esses princípios porque eles podem ajudar muito a gente na prática. Esses princípios, eles têm por objetivo adequar o direito de família brasileiro, o que diz a Constituição Federal e o contexto social que esse direito todo está inserido. Então é importante que a gente saiba esses princípios, porque esses princípios lá na frente, eles vão ser muito úteis na prática para que a gente resolva questões que envolvam uma eventual dissolução conjugal, um próprio pacto antinupcial ou até mesmo questões relacionadas a direito sucessório que envolvem bens de cônjuges. O primeiro princípio que a gente não vai falar do que está já no conteúdo escrito. O que eu quero aqui nesse vídeo é que vocês entendam como que esses princípios podem e devem ser levados em conta na prática. Então, o primeiro princípio que a gente vai falar é da livre escolha de regime ou da liberdade de regime. O nosso Código Civil, ele diz que é livre a escolha de regime de bens. Isso significa que, na maioria das vezes, a regra é que os nubentes, vejam, eu falei nubentes e não cônjuges, o que significa dizer que a escolha do regime de casamento é feita antes da celebração do casamento. Então é importante a gente saber que a liberdade de regimes ou a livre escolha de regimes, ela permite que, na maioria das vezes, aqueles cônjuges ou aqueles futuros cônjuges, os nossos nubentes, que não estejam inseridos nas cláusulas de impedimento ou nas nossas cláusulas de suspensão, as nossas cláusulas suspensivas, eles têm liberdade para escolher o regime de bens que melhor se adequar à futura vida conjugal daqueles consortes. E por que isso é importante? Porque isso permite, essa liberdade permite que eles não só escolham entre os regimes que já estão previstos de maneira expressa no Código Civil, mas que eles façam combinações entre os regimes e criem um regime próprio, um regime especial para aquele casal, um regime especial para aquela futura relação conjugal. O segundo princípio é o da variedade de regimes. O que isso significa? O nosso Código Civil, ele não traz um regime só. Ele traz vários regimes e que os futuros consortes, eles vão poder escolher entre aqueles regimes aquele que for o regime mais adequado. E essa variedade significa dizer que nós não temos apenas um. Além dos 4 previstos de maneira expressa no nosso Código Civil, nós temos a possibilidade de mesclar um com o outro e fazer um regime próprio. O nosso terceiro princípio é o princípio da indivisibilidade de regimes. Por quê? O que isso significa? Vamos supor que eu vá casar. Eu sou nubente, Tenho um noivo e nós resolvemos fazer um pacto antinupcial para a escolha do regime que irá vigorar no nosso casamento. E aí a gente chega à conclusão, eu chego à conclusão, ou apenas o meu noivo chega à conclusão, que ele vai adotar o regime da separação de bens, porque o que é dele, e eu terei que adotar o regime de comunhão universal para que o que é meu seja dele também. O código veda isso. E não é possível, de acordo com a legislação brasileira, que a gente tenha um regime de bens para um cônjuge e um regime de bens para outro cônjuge. Por isso, o princípio da indivisibilidade.
Os dois têm que chegar a um acordo, a um consenso e escolher apenas um regime para vigorar, para ditar as regras daquela união conjugal. O nosso último princípio é o princípio da mutabilidade justificada. E o que isso significa? O Código Civil permite que os cônjuges, após a celebração do casamento, caso percebam que aquele regime adotado, lá no processo de habilitação não mais satisfaz aquela relação conjugal, eles podem, com motivo justificado, desde que, sejam apuradas as relevâncias e o contexto em torno dessa mudança para que nenhum terceiro saia prejudicada, eles podem fazer um requerimento judicial para que um magistrado autorize a alteração do regime. Por isso, mutabilidade justificada. Não pode simplesmente a pessoa acordar e falar, não quero mais esse regime, vou trocar para outro. Não, ela precisa ter um motivo para essa troca de regime. Veja bem, importante, essa alteração ela tem que ser requerida por ambos os cônjuges. Deve haver um consenso de que os dois querem a alteração do regime. Do contrário, ela também não será autorizada. Até o próximo bloco.